Muitos lendo Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, têm dúvidas se a fé é um dom de Deus ou é um dom que Deus dá para um pecador crer. Vamos começar lendo esses dois versículos para que você entenda e eu possa explicar isto. Os versículos dizem: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses são os dois versículos, mas eu aconselho que você leia desde o início do capítulo 2 de Efésios, para entender o que vamos falar agora. Os expositores da Bíblia, ao longo dos anos, têm se dividido em relação a esta pergunta. Há alguns que são inflexíveis de que a palavra fé em Efésios capítulo 2 e 8 é o dom de Deus que capacita um pecador a crer, enquanto outros acreditam que a frase que temos aí no versículo, isso não vem de vós, descreve somente, ou melhor dizendo, descreve a soma total da obra da graça de Deus na salvação. Ninguém negaria que a salvação do começo ao fim é obra de Deus para o pecador e não obra do pecador para Deus. O início do capítulo 2, de Efésios, sublinha a morte espiritual e a depravação do pecador, e a parte da intervenção do poder, ou fora da intervenção do poder de Deus, o indivíduo é tanto desesperado quanto está desesperado quanto não existe esperança para ele. E assim, no grande esquema da libertação de Deus, ele dá fé salvadora, como Pedro lembra a seus leitores, para aqueles que obtiveram, literalmente por sorte, uma fé preciosa, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. É verdade que nunca teríamos acreditado se Deus não tivesse falado conosco, e nunca teríamos apreciado a morte de Cristo por nós se o Espírito de Deus não tivesse nos revelado a verdade. Como Jonas corretamente disse, a salvação vem do Senhor. O profeta Jonas, no seu livro. No entanto, a fé no Novo Testamento é geralmente considerada como a responsabilidade do indivíduo de crer na mensagem do Evangelho. Assim, creio que o dom de Deus, que temos aí em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, não é fé, não está falando da fé, mas uma referência à salvação, baseada na graça e recebida pela fé. Há uma série de razões para esta minha convicção. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós. Este é o versículo. No grego, a própria gramática apresenta fé como feminino e a palavra isto como neutro, ou seja, essa coisa. Assim, Paulo aparentemente não está descrevendo a fé, mas sim, salvação pela graça. Em segundo lugar, alguns pregadores recomendarão que os pecadores orem a Deus por este dom da fé. No entanto, o pecador nunca, nas Escrituras, é ordenado a orar pelo dom da fé, ou orar para que ele tenha a salvação, ou a salvação vem pela oração. Pelo contrário, ele é ordenado a crer no Evangelho. Se a fé fosse um dom especial e capacitador de Deus para que uma pessoa fosse capaz de crer, a acusação de ser um incrédulo, ou seja, não crer, poderia ser contestada, pois uma pessoa poderia argumentar que nunca recebeu esta fé para crer. Se é um dom de Deus, ele está esperando que Deus dê esse dom para ele. Infelizmente, algumas pessoas se colocam em uma camisa de força espiritual e esperam anos pela chegada do dom da fé. Exatamente como eles saberão quando o dom da fé chegar, está envolto em mistério, pois eles antecipam um sentimento ou uma forte convicção
algum tipo de experiência da estrada de Damasco, como aconteceu com Paulo. Em última análise, as Escrituras declaram que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deus nos deu sua palavra, o Evangelho revela o remédio de Deus e a responsabilidade do homem é ouvir e crer. Existem dezenas de versículos que tornam a realidade da fé ou crer em Deus para a salvação muito claro que este assunto, a responsabilidade do pecador é crer no Evangelho, é crer em Cristo como seu Salvador. Note alguns versículos. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vós também me vistes e não credes. Ninguém jamais será capaz de dizer a Deus: eu não podia crer. Não há falta de evidência suficiente para a fé se basear, mas, em última análise, torna-se uma questão de vontade. A maior responsabilidade do homem é crer em Deus e em sua palavra, e o resultado será esta maravilhosa salvação pela graça. O dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Note que o Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito ou no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Note a palavra crer, sempre responsabilidade do pecador. O pecador tem um objeto de fé, tem uma pessoa para ele crer, tem uma obra consumada para ele crer. E o Senhor Jesus Cristo explica por que o pecador não crê. Ele diz: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram a vontade, o desejo dos homens. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que faz o mal, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esses versículos estão em João capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Portanto, você que me ouve, a fé para a salvação não é um dom de Deus. A fé sim vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Você não pode cruzar os braços, você que deseja ser salvo, ou você pensa que vai ser salvo um dia, esperando que Deus dê este dom, que Deus lhe dê a fé para você ser salvo. Esta fé parte do princípio, do desejo do seu coração, primeiramente de ser salvo. Você ouve a mensagem do Evangelho. E Deus, na mensagem do Evangelho, diz que nenhum pecador tem condições de salvar-se a si mesmo. Nem outros homens podem salvá-lo, nem religião, nem batismo, nem crisma, nem sacrifício, nem dízimo, nem oferta. Nada destas coisas pode dar a salvação eterna para o pecador. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Deus dá uma salvação de graça para o pecador, não porque é algo barato, não porque é algo que não teve custo, mas o custo foi arcado, foi custeado, foi pago pelo seu Filho lá na cruz. João capítulo 19, versículo 31, ele diz: está consumado. A obra para a nossa salvação, para a sua salvação, foi consumada na cruz. Então,
Esta oferta de graça salvadora, ela pede que o pecador creia. Ouvindo a mensagem, sem sombra de dúvida, o pecador vai exercer esta fé. Esta fé, não a fé que salva, mas a fé que descansa no Salvador. Não é o poder da fé que salva o pecador, mas é o poder salvador de Deus que vê, que percebe que aquele pecador está ali confiando no seu Filho, no único que pode lhe salvar. Aquele pecador arrependido, talvez chorando, não precisa chorar para ser salvo, mas ele está tão entristecido por causa dos seus pecados e sabendo que os seus pecados vai levá-lo para o inferno após a sua morte. Ele não quer isto. Ele quer a salvação que Deus preparou por meio de seu Filho. Então, sem ele calcular a sua fé, sem ele pensar e meditar na sua fé, ele olha, ele medita no valor da morte de Cristo, pois é a obra de Cristo que nos salva, não é a nossa fé. Então ele recebe. Este receber, este confiar, é a fé salvadora, a fé que salva o pecador. Como eu disse, não é a fé que salvou, mas é Deus que o salvou pela fé que descansa nele. Crê no Senhor Jesus Cristo e você também será uma pessoa salva por Deus por toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo disse, para explicar este ato de confiar nele, ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. Entrar por uma porta é muito simples, mas existem vários fatores, vários sentimentos, vários interesses para você passar por uma porta. Você não vai entrar ou passar por uma porta se o que está além daquela porta, daquela entrada, lhe interessa ou lhe interesse. Cristo é a porta da salvação. O que está além desta porta é a segurança da salvação, é uma nova vida. É um pecador transformado, é um pecador comprado para Deus. Muitos não querem. Muitos querem ficar fora da porta, perto da porta, admirando a porta, mas nunca entraram pela porta. O Senhor Jesus Cristo disse neste mesmo capítulo de João 10, versículo 28, para aqueles que entram por esta porta, ele disse, dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Ao fim o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?